máquina cria, onde estará o autor? De que máquina eu estou falando? Eu estou falando da inteligência artificial generativa. A inteligência artificial generativa que é capaz de criar textos, sons, imagens e que nós, de alguma maneira, temos acesso quando nos deparamos com essas plataformas como o ChatGPT, o Gemini, o Claude, enfim, nós temos a possibilidade de dar instruções para essas plataformas e obter um conteúdo, eh, que é semelhante ao que é o artístico, aquilo que é produzido pela atividade intelectual do ser humano. E quem cria é autor, o direito autoral tem uma resposta para essa pergunta. O que é criado, o que é conteúdo protegido pelo direito autoral, e que recebe, portanto, a proteção do direito, é a obra exteriorizada. Significa dizer que as ideias por si só, elas não são protegidas, né, não basta simplesmente ter ideias, elas devem ser exteriorizadas, a partir da criação do espírito, a partir do intelecto humano. Essas obras que são protegidas são as obras literárias, as obras científicas, as obras artísticas, é assim que está disposto na legislação. E elas vêm revestidas por algumas características, como autenticidade, originalidade, estética, ela tem que estar composta a partir de elementos estéticos, uma composição artística. E a máquina? A máquina pode ser autora. Em 2023, no Brasil, aconteceu um caso bastante curioso, onde essa questão acabou sendo ela surgiu de um modo até inesperado. O Jabuti é uma premiação bastante importante da literatura brasileira, que é organizado pela Câmara Brasileira do Livro. E nesse ano, uma das obras que submeteu e que participou desse concurso, foi uma edição da obra do Frankenstein, da Mary Shelley. E, o ilustrador que fez essa inscrição, ele colocou que além dele, como autor, teria também a ferramenta Midjourney, o sistema de inteligência artificial Midjourney. E isso alertou a comissão, apesar da obra já estar na semifinal, da categoria, ela acabou sendo desclassificada, porque houve um entendimento que uma obra produzida por, uma inteligência artificial ou em coautoria, no caso com uma inteligência artificial, não seria cabível. Somente o ser humano é autor. O autor é o ser humano. É isso que está dito na lei do direito autoral brasileira. Na nossa legislação, não é possível que um agente não humano não possa criar algo, que possa ser autor. E o que que significa na prática ser autor, né? O direito, coloca 2 esferas, de proteção. Uma do direito chamado moral do autor. Esse direito moral do autor é dito um direito personalíssimo, ele diz respeito à pessoa. É um direito que é inalienável, significa que ele não pode ser cedido. Ele é um direito irrenunciável e ele é imprescritível, ele pode ser reivindicado a qualquer tempo. Então ele é, por exemplo, um direito de ter o nome associado à obra. É o direito de manter a obra íntegra, que ninguém possa alterá-la sem autorização do titular desse direito. E aí existe uma outra camada de direitos, que são os direitos patrimoniais do autor. Esses direitos são os direitos de cunho econômico, eles são os direitos de exploração com exclusividade daquela obra por um determinado período. Então esses direitos sim podem ser, objeto de negociação, eles podem ser cedidos, eles podem ser comercializados e pode então o titular desses direitos receber, valores por essa cessão, por esse uso que é realizado a partir, da obra que foi criada. Então a IA não cria, a IA não possui intenção, ela é geradora de conteúdo. Os grandes modelos de linguagem, Large Language Models, como é chamada, elas na verdade são formulações algorítmicas, né, elas são agentes que escolhem e que deliberam, mas a partir de um conjunto, de uma base de informações que é previamente consultada. Em 2018, um grupo francês, um coletivo de artistas chamado Óbvios, treinou uma IA a partir de 15.000 obras, de artistas, de diversos artistas, eram retratos pictóricos,
E a partir dessas consultas, dessas informações que foram disponibilizadas para treinamento da IA, eles geraram uma série de retratos que era uma família que eles denominaram de Bellamy, família Bellamy. Um desses quadros, um desses retratos do Edmond Bellamy, chegou a ser leiloado e arrematado na famosa casa de leilão Christie's em Nova York por $432.000. E para, que esse trabalho fosse realizado, para que esse resultado fosse obtido, a IA precisou consultar esses artistas. E aí entra uma segunda questão importante: o uso da IA viola os direitos do autor? Será que esses autores, de alguma maneira, teriam autorizado ou teriam sido remunerados para que a IA pudesse ter sido treinada e gerar esse conteúdo novo, semelhante ao artístico, esse simulacro daquilo que foi criado pelo ser humano? Então isso começa a ser uma discussão, porque hoje, inclusive, é possível que o usuário, dando instruções, peça que a IA, um ChatGPT, um Gemini, crie, por exemplo, um conteúdo a partir de estilos de alguns artistas, como Pablo Picasso, o Salvador Dalí e até mesmo o estúdio Ghibli, que é um artista contemporâneo, o Hayao Miyazaki, o japonês, que já aconteceu e houve uma grande polêmica envolvendo essa situação das pessoas poderem utilizar o seu estilo e poder reproduzir conteúdo novo a partir daquilo que foi criado pelo, titular desses direitos autorais. E aí, essa preocupação levou também alguns artistas nos Estados Unidos a criar uma plataforma para que se pudesse identificar se o seu trabalho autoral foi utilizado para treinamento de inteligência artificial. Eles criaram o Have I Been Trained? Eu fui treinado, para justamente identificar em que circunstâncias estariam sendo consultadas obras desses artistas sem a autorização deles. Isso fez com que em 2023 3 artistas norte-americanos identificassem que seus trabalhos visuais estavam sendo, utilizados para treinamento de uma IA. E entraram com uma ação nos Estados Unidos contra a Stability AI, justamente porque estariam, sendo alvo desse treinamento. E a própria, o próprio sistema de IA aqui estava produzindo um conteúdo semelhante ou ao estilo daquelas artistas, e de certa maneira até competindo com elas no mercado profissional. Isso nos Estados Unidos levou que uma série de artistas, inclusive na indústria fonográfica, começasse a questionar, o uso, das suas obras autorais pela inteligência artificial. A Billie Eilish, o Stevie Wonder e a Katy Perry participaram de um grupo de artistas que em 2024, se mobilizou, fez uma carta pública para que justamente, cobrasse da IA um respeito ao trabalho autoral que eles produziam. Também aconteceu isso nos roteiristas, norte-americanos também criticaram muito isso e chegaram a fazer uma grande greve nos Estados Unidos por conta dessa situação. E aí também, chega nas salas de redações dos grandes jornais. Em 2025, nos Estados Unidos, o The New York Times entrou com uma ação contra a OpenAI, porque estava acessando o seu conteúdo jornalístico, inclusive driblando o paywall, que é o recurso que se utiliza para bloquear o acesso por aqueles que não são assinantes ou pagantes do serviço, né, e que têm acesso então às notícias, e entrou com essa ação está em curso, mas ela vem também gerando esse debate todo em torno do uso não autorizado e não remunerado de conteúdo autoral. No Brasil, em 2026, nesse ano, a Folha de São Paulo entrou com a primeira ação, que se tem notícia até esse momento, contra uma empresa, uma plataforma de IA, uma desenvolvedora, que é a OpenAI, pela mesma discussão que estava sendo travada, ou que está sendo travada nos Estados Unidos com o New York Times. Então ela está pedindo ali que seja impedida, né, digamos assim, que a inteligência artificial acesse o seu conteúdo e que, remunere, que indenize pelo que já foi consultado. Então, o estado da arte hoje é o seguinte: na verdade, no Brasil não existe uma regulamentação, sobre inteligência artificial. E que existe é um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional e que pretende, então, tratar essa questão do ponto de vista jurídico. E que está muito inspirado no regulamento europeu, do AI Act, que faz alguma reserva de direitos para os autores. Significa dizer que não pode livremente utilizar o trabalho, autoral protegido. Deve dar a oportunidade para que aqueles autores possam, de alguma maneira, optar por não terem seus trabalhos, utilizados no treinamento de IA. Deve ainda
pode até, em alguns casos, como exceção, ser utilizado para estudo, para pesquisa científica, e nesse caso sim. E no nosso PL aqui ainda tem uma particularidade que não existe em nenhum lugar ainda, em regulamentação nenhuma no mundo, que é a possibilidade de remuneração dos artistas. Então isso está em debate ainda, está tramitando, não tem ainda um desfecho, regulatório. E aí, para encerrar, já encaminhando para o encerramento, eu trago aqui uma imagem de uma cena bíblica, que foi retratada por diversos artistas, que é o sacrifício de Isaac, está na Gênesis 22, e que está retratado brilhantemente pelo Caravaggio nessa pintura de 1603. O Caravaggio ali utiliza, recursos visuais de escuro, de sombra, de luz, né, o chiaro escuro. O Caravaggio era um gênio da pintura. E aí eu fiz um teste, eu pedi para que o ChatGPT recriasse aquela cena bíblica em que Abraão está matando o filho Isaque, quando o anjo impede, entrega um cabrito para substituir aquele sacrifício. Enfim, e a IA, gera, uma imagem, muito semelhante, no primeiro momento até impactante. Mas quando a gente observa os detalhes, a gente vê as imperfeições, a gente vê a mão, que não é claramente uma mão, é uma mão distorcida, e até a IA, colocou um quarto elemento na cena que não tinha nada que ver com a história que estava narrada na Bíblia. Eu cheguei a questionar por que para o ChatGPT, por que ele tinha incluído, e ele me deu a resposta que, na verdade, ele consultava várias obras e que ele tinha, buscado uma coerência. Na verdade, é o que se chama de alucinação, né, porque aquilo não estava no contexto, não estava no enredo, mas o ChatGPT entendeu que aquilo era coerente com o que estava sendo dito. E aí um aspecto interessante disso me fez pensar muito no que disse o Walter Benjamin, que é um filósofo, que num ensaio da década de 30 ele questionava a questão, ele analisava a questão da reprodutibilidade da arte, o processo de massificação da arte a partir da reprodução. E ele dizia que apesar disso ser algo democrático, ele também trazia outros aspectos que tinham que ser objeto de reflexão. Por exemplo, na obra original para Benjamin, havia o rito, havia a originalidade, havia a intenção do artista, havia o que ele chamava de aura, né, que era aquilo que era a experiência, a vida do próprio artista que era colocada ali. E aí eu volto para o início, onde eu fiz a pergunta se a máquina cria, onde estará o autor? E eu respondo que eu entendo que a máquina ela não cria, a máquina ela, como eu disse, ela gera conteúdo. A máquina não tem experiência, ela não tem a experiência da vida, ela não tem intenção artística. Ela é basicamente, ela reformula a partir de informações e ela produz um conteúdo que é semelhante ao artístico. Ela sequer tem consciência de si, né, a singularidade, como se diz. Enfim, eu entendo que a máquina, ela não poderá de forma alguma substituir o ser humano naquilo que é essencial, naquilo que é a sua capacidade criativa e intelectual, na sua centralidade para produzir cultura e criatividade e criação artística. Então, eu agradeço, muito obrigado.